Agora é hora de falar do Leão da Ilha do Retiro. É o esporte, o hino do esporte. Tem até recebi até um recado aqui para Mário, um convite, na verdade, para Mário. Deixa eu localizar aqui, viu, Mário? Existe. Foi um torcedor do esporte, um amigo nosso, na verdade, da Crônica, que mandou aqui pra gente. Disse, olha, Mário Júnior, convida Mário Júnior. Sabe o que é que vai rolar? Domingo, viu, Mário? Domingo. Sim. Carnaval do Esporte, Mário. Carnaval do Esporte. Ainda a comemoração do título do Campeonato Pernambucano. Vai rolar lá em Vitória de Santo Antônio, lá na minha terra, viu, Mário? Que maravilha. Se você for, eu peço pra galera lhe recepcionar lá, legal. Carnaval do Esporte, tem Nildo Ventura, Samba das Antigas, Embaixadoras do Brega, Orquestra Juntos e Misturados e a presença de Mário Júnior. Pode confirmar aqui, Mário? Eu não vou poder estar presente. Concentração meio-dia, saída lá da Praça do Livramento, em Vitória de Santo Antônio. Então, pode ser que, de repente, o torcedor que vai para a comemoração do título do esporte lá em Vitória, de repente pode encontrar Mário Júnior ou não? Pode ser que me encontre, mas olha aí. Existe isso. A atração, pode ser uma grande atração aí para essa festa do título do esporte. Mas vamos lá, falar do Leão, né, que depois de perder o Palmeiras, né, com esse lance polêmico, o time do esporte tem essa semana livre aí de treinamentos, de preparação para o seu próximo compromisso. O Vasco, pela terceira rodada, sábado lá em São Januário, pelo Brasileirão. O esporte terá a semana inteira de treinos antes de voltar a campo pelo Brasileirão. O próximo compromisso do Leão é no sábado às 9 horas da noite contra o Vasco fora de casa. O adversário do rubro-negro ocupa a 11ª colocação na tabela, com uma vitória e uma derrota até aqui. Já o esporte, em 18º lugar, com um empate e uma derrota, tenta conquistar a primeira vitória no campeonato. O período livre será importante para recuperar jogadores que seguem no departamento médico. Casos de Dalbert com uma lesão na panturrilha direita, Antônio Carlos com problema muscular na coxa esquerda e Gonçalo Paciência, em tratamento de uma lesão no quadril. Vale lembrar que o DM rubro-negro conta ainda com o atacante Zé Roberto, que se recupera de uma lesão mais grave no joelho, e o zagueiro Rafael Thierry, com um problema na lombar. Na derrota por 2-1 para o Palmeiras, Hereda acendeu o sinal de alerta. O lateral sentiu dores no quadril ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído. Os exames não apontaram lesão grave, mas ele será reavaliado ao longo da semana. Já Rodrigo Atêncio, que estava fora desde o início de março por causa de uma fratura no pé, deve aparecer entre os relacionados contra o Vasco. Recuperado, o meia chegou a ser cotado para pelo menos ficar no banco diante do Palmeiras, mas acabou sendo poupado por precaução. O Chino teve parado muito tempo, ele tem um treino connosco, portanto é normal. Ele teve a adaptação normal ao estadual e à Copa do Nordeste e, com todo o respeito, são competições diferentes, onde no estadual dominamos praticamente os jogos todos, independentemente de ganhar ou não, que é futebol. Agora ele vai ter a adaptação normal, já está integrado e vai ter o seu tempo também. Depois de visitar o Vasco, o esporte entra em campo contra o Red Bull Bragantino, na Ilha do Retiro. Será o segundo duelo pelo Brasileirão em solo pernambucano. O terceiro será o clássico contra o Fortaleza, na 6ª rodada. Mas antes, pela 5ª, o Leão encara o Corinthians na Neoquímica Arena. Aquela sequência pesada, né, que a gente já vinha comentando aqui há alguns dias. Tem agora pela frente o time do Vasco, depois Bragantino, depois Corinthians. Pesada. E olha, gente, por tempo indeterminado, a CBF afastou os árbitros das polêmicas de Inter e Cruzeiro e Sport e Palmeiras. Será que esse afastamento aí é suficiente para resolver a parada? Vamos ver. Muitos foram os criticados, poucos foram os escolhidos. Em Porto Alegre, o lance capital foi nessa disputa, aos 20 do primeiro tempo. Jonathan Jesus com Wesley. O jogo ainda estava 0-0. Marcelo de Lima Henrique deu cartão vermelho direto. O VAR não interferiu na decisão. Marcelo, o jogo está confirmado. E o Cruzeiro foi às alturas nas reclamações, depois de perder o jogo por 3-0. Tem um jogador expulso, as condições que foi expulso, nem falta foi no lance, né? O Alexandre está em Belo Horizonte, já fez o contato com o diretor de árbitro, né? Com a comissão, com o nosso presidente, e o Cruzeiro não vai se calar. Recife, Sport e Palmeiras empatavam 1-1. No final do segundo tempo, pênalti marcado por Bruno Arleu de Araújo na disputa entre Matheus Fernandes e Rafael Veiga.
o VAR também não interferiu. A decisão foi mantida. O pênalti está confirmado. Piquerez fez o gol, o Palmeiras venceu e o time pernambucano ficou inconformado. Mas eu não consigo entender como, numa partida em que há árbitro de vídeo, a gente não tenha sequer a revisão do lance, que foi muito claro. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. E agora vi o lance e eu fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo, não consigo perceber. Não consigo perceber. Normalmente, palavras o vento leva. Dessa vez, pelo menos, não. A CBF decidiu afastar todos os profissionais que atuaram nessas duas partidas. Do jogo do Rio Grande do Sul, vão ficar na geladeira por tempo indeterminado 6 pessoas. O juiz Marcelo de Lima Henrique, os assistentes Nailton Júnior de Souza e Renan Aguiar Costa, além do quarto árbitro Luciano da Silva Miranda, todos da Federação Cearense. Daiane Muniz, responsável pelo VAR, e a assistente dela, Amanda Matias, também foram afastadas. Do jogo na capital pernambucana, foram afastados pela CBF o juiz Bruno Arleu de Araújo, os assistentes Rodrigo Figueiredo e Tiago Henrique Neto, todos do Rio de Janeiro. O quarto árbitro Afro Carvalho, da Federação Paraibana, além de Rodrigo Nunes de Sá, responsável pelo VAR, e o assistente de vídeo Diogo Carvalho da Silva, os dois da Federação Carioca. Quanto aos profissionais que atuaram em Atlético Mineiro e São Paulo, nada foi dito. O tricolor reclamou da não expulsão de Lianco no primeiro tempo. Por conta dessa falta aí, Zubeldia terminou recebendo vermelho por reclamação. Teve ainda um possível pênalti em Hulk, que a arbitragem comandada por Ramon Abate Abel também não marcou. Os homens da CBF também fizeram silêncio, mesmo depois do barulho feito pela direção do Corinthians no jogo contra o Vasco da Gama. Anderson Daronco foi o alvo das críticas, por conta desse pisão em Memphis, que ele nem marcou falta, por ter expulsado de novo Ramon Dias, técnico alvinegro. É o critério. Se vai para um lado, vai para o outro. É isso que a gente pede. O Memphis está com o tornozelo desse tamanho, inchado. Eu não sei o que o VAR fez hoje. No primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo. Era falta para cartão vermelho. Mas em vez disso, eles preferem fazer regras como a de não subir na bola. Do que estamos falando? De futebol? Não. Eu acho que se continuar assim, quem manda no futebol no Brasil vai fazer a coisa errada. Trocar o pneu com o carro andando. A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol anunciou que todos os envolvidos na arbitragem na Série A do Campeonato Brasileiro vão passar por um treinamento a partir da próxima segunda-feira no Rio de Janeiro. A promessa é que essas pessoas estarão melhores a partir da 4ª rodada da Série A. Será? A CBF diz que é um passo importante no caminho da profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro, algo prometido pelo presidente Edinaldo Rodrigues em fevereiro deste ano. Só o tempo vai dizer. Se essas medidas ajudarem a diminuir as celeumas, tudo certo. Senão, cartão vermelho para os envolvidos. Agora você está sabendo que os árbitros devem estar melhores a partir da 4ª rodada. Ainda tem uma 3ª rodada agora no fim de semana do Brasileirão, né? Enfim. E o presidente do esporte ontem, numa entrevista ao canal UOL com o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, questionado, né, sobre a votação, sobre todos os presidentes de clubes e federações terem votado. Todos votaram, aclamaram o presidente Edinaldo Rodrigues para uma nova gestão, para um novo mandato na CBF, e ele não quis questionar isso, ele não quis falar sobre isso, disse que isso não tem relação com o que está acontecendo com a arbitragem, que as reclamações, e você está vendo aí, está todo mundo reclamando, né? É São Paulo reclamando, Cruzeiro reclamando, Sport reclamando, São Paulo também, o Atlético Mineiro também, enfim. Os árbitros estão errando para tudo que é lado, né? Mas parece que para alguns os erros são maiores. No caso do Sport aí, que teve um gol, um pênalti mal marcado, que acabou
resultou na vitória do Palmeiras por 2-1 na Ilha do Retiro. E os árbitros foram afastados temporariamente. Segunda-feira que vem começam um treino especial lá no Rio de Janeiro. Gente, agora uma nota triste. O ex-goleiro Manga morreu hoje aos 87 anos no Rio de Janeiro. Ailton Correia de Arruda, o Manga, era pernambucano e começou a carreira no esporte nos anos 1950. Depois tornou-se ídolo no Botafogo, no Internacional, onde foi bicampeão brasileiro em 1975 e 76, além de titular da seleção brasileira na Copa de 1966. Manga é reconhecido como um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. O dia 26 de abril, data de nascimento de Manga, é celebrado como o Dia do Goleiro em homenagem a ele, que atuou até os 45 anos de idade. Manga estava com câncer de próstata e estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar do Leão e, de novo, sobre a questão da arbitragem, né? Você já viu no início aqui do programa a reportagem que apresentamos após essa pressão aí do esporte e de outros times que foram prejudicados no fim de semana. Os árbitros estão fora da cena, pelo menos por enquanto, afastados. Mas será que isso está resolvido, hein? Acompanhe aí. A polêmica envolvendo a arbitragem da partida entre Sport e Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão teve desdobramento nesta segunda-feira. A CBF decidiu afastar por tempo indeterminado os árbitros de campo e do VAR responsáveis pelo jogo na Ilha do Retiro. A contestação do Sport foi em cima de um pênalti marcado nos minutos finais da partida, quando o placar estava empatado em 1-1. O árbitro Bruno Arleu de Araújo viu infração de Matheus Alexandre em disputa com Rafael Veiga e assinalou a penalidade, que foi confirmada pelo VAR, comandado por Rodrigo Nunes de Sá. Piquerez cobrou e garantiu a vitória do Palmeiras. O Sport alegou que houve toque claro na bola e criticou duramente a decisão. Houve pronunciamento do vice-presidente de futebol Guilherme Falcão após o jogo, pedindo medidas mais duras para esse tipo de erro, além de uma nota oficial do clube cobrando providências imediatas e efetivas da comissão de arbitragem da CBF. Rodrigo Sintra, coordenador-geral da Comissão de Arbitragem da CBF, explicou que, abre aspas, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a Comissão de Arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão do Comitê Consultor de Especialistas Internacionais, houve equívocos. Fecha aspas. Para ele, o afastamento não é simplesmente uma punição vazia, mas serve para cuidar dos árbitros e instruí-los, para que na sequência não haja mais equívocos nesse sentido, colocando o VAR e o árbitro de campo em sintonia. A punição se estende ainda aos árbitros do jogo entre Internacional e Cruzeiro, no Beira-Rio. Na partida válida também pela segunda rodada, o zagueiro Jonathan Jesus foi expulso com vermelho direto aos 20 minutos do primeiro tempo, após dividida com Wesley. A decisão do árbitro Marcelo de Lima Henrique foi mantida pelo VAR, que não sugeriu revisão do lance. Minutos depois, o Inter abriu o placar e construiu a vitória por 3-0. Além do afastamento, a CBF anunciou um período de treinamento presencial para todos os árbitros e assistentes da Série A, a partir da próxima semana no Rio de Janeiro. A atividade faz parte do processo de profissionalização da arbitragem e vai contar com simulação de jogo, treinos em campo e atuação do VAR. A gente está sempre trazendo, né? Não pode deixar isso cair no esquecimento. Está sempre mostrando o que é que aconteceu, quais foram os desdobramentos, o que é que está acontecendo, para que o futebol brasileiro não sofra, né? Com prejuízos desse tamanho aí, prejuízos impostos pela arbitragem, que, não tem dúvida, precisa se profissionalizar. Como isso vai acontecer? A CBF é quem tem que resolver. E os clubes precisam saber disso e cobrar da CBF. O problema é que estão sem força para cobrar a CBF, né? Clubes e federações. Bom,